Reforços causam divergência no timão. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O atacante, tá, do América Mineiro, Fabinho, não agrada a todos no Corinthians. Foi um nome indicado pelo Fabinho Soldado, mas que enfrenta aí alguma rejeição no Corinthians. Parece que outros clubes também querem contratar o jogador, o Atlético Mineiro. Ele fez um bom campeonato mineiro. Mas o que me falaram é o seguinte, né? O Corinthians entrou em contato com o América e esse jogador ganha, né, um salário razoável, tranquilo para o Corinthians, claro. Mas o América pediu 10 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o Corinthians pagaria 10 milhões de reais e ainda cederia 40% para o América Mineiro, tá? Ele, ou melhor, permaneceria, né, com os 40%. É um jogador de 25 anos, e aí eles foram discutir a contratação do Fabinho. Teve uma fonte que me disse o seguinte: Samir, eu já me manifestei contra a contratação por alguns motivos, e eu vou aqui pontuar os motivos dessa fonte minha e que eu concordo. Ela disse o seguinte: a gente não contratou o João Marcelo, o atacante do Guarani, que era muito mais novo, tinha 20 anos, né? 19 anos, que ele disputou a Copa São Paulo, né? O João Marcelo. A gente não comprou um jogador de 19 anos que fez 5 gols na Copa São Paulo e mais 5 no Paulista, inclusive 1 no Corinthians. A gente não comprou ele por 2 milhões de reais. E agora a gente vai pagar 20, e agora a gente vai pagar 10 milhões de reais por um jogador de 25 anos. Ele tá certo. Ele que, né, ele se levantou contra a contratação dando um bom argumento. Entendeu? Então, assim, eu não vejo, tá? Não vejo a menor condição do Corinthians contratar esse jogador. Condição até tem, né? Mas não faria sentido. Tá? Ana Paula diz aqui, ó. Não faz sentido, né? Cafezeira, cadê as cafezeiras? Mais Ana Paula, quem mais tá aí? Não faz sentido, né? Você pagar 10 milhões, você não quis pagar 2 num cara que era muito mais jovem. Porque também depois você não vai. Não vai querer. Você não vai conseguir vender o Fabinho. E o zagueiro Patrick, ele foi sugerido ao Corinthians, é um zagueiro canhoto. O Patrick foi oferecido ao Corinthians, não é um jogador que o Corinthians, né, tentou contratar, ou enfim, foi atrás no mercado. O Corinthians está ainda avaliando, né, se vai fazer ou não essa tentativa, essa contratação.
Então, uma coisa ainda que está bem no início e que também, né, não há ainda uma unanimidade em relação ao Patrick. Agora eu vou dar as minhas opiniões, vai, chega. Chega de notícia, né? Muita notícia, né? Fabinho, eu não conheço, minha fonte diz que é um jogador lento, por isso também que não aceita a contratação. O Corinthians precisa de um jogador de velocidade e drible pelos lados. Vou repetir. O Corinthians precisa de um jogador de velocidade e drible pelos lados. O Corinthians não tem esse jogador, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Não tem. Então eu descarto o Fabinho. Patrick, vamos lá. Em relação ao seu Patrick, o Corinthians, para mim, precisa de um zagueiro consagrado, bom, com saúde, que chegue para ser super titular. Patrick não é esse cara. Tá arriscado ser mais um aí, para depois emprestar. Enfim, tudo bem, pode até me surpreender. Não tem problema você trazer a surpresa, tá? Não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Você quer comer um Kinder Ovo? Não tem problema. Pô, mas traz o pudim também, né? Traz um manjar, traz umas outras paradas, entendeu? Então não tem problema trazer a surpresa. Traz, né? Não tem problema. Né? Pegar um Kinder Ovo aqui, um chocolatinho, uma surpresa. Olha, né? Vai ser bom ou ruim? Enfim, mas vai na certeza, entendeu? Vai na certeza, vai naquele chocolatinho top também, tá? Então, eu acho que não é o nome quando a gente tem que contratar um zagueiro realmente para ser top, meu irmão. Top. O amigo do Bob Esponja, como vocês estão falando, vocês são canalhas, né, velho? Ó, cadê o ponta, rabiscador e driblador? Esse Corozo do Barcelona ia cair bem, cara. Quanto que tá o Corozo no mercado, hein? Eu gosto. Corozo tem 29 anos já, hein? Corozo não é novinho, não, hein? Tá? O contrato dele vai até o fim de 2026. Vamos ver os clubes que ele já jogou, tá? Muitos clubes do Equador, né? Carlos Reis, LDU, Macará. Depois foi jogar no Atlas, né? Do México. El Nacional, Macará, Independente, né? Esse Independente aqui é de onde, hein? Deixa eu ver. Qual Independente é esse aqui? Independente Del Valle. Jogou no Independente Del Valle. Devia estar lá, devia estar lá, tá deixando a vida do Corinthians difícil naquele jogo de 2019, eu acho. Deve ter sido ele também. Macará, Independente, Delfim, cara, só time ruim, velho. O Everton do Chile deve ser esse Everton aqui. Esse Everton aqui acho que é do Chile, se eu não me engano, né? É. Então, assim, cara, nunca jogou em lugar nenhum, né? De top assim. Seria interessante. Não deve ser um jogador caro, né? No Transfermarkt está avaliado em quanto? Deixa eu ver. Eles costumam colocar, né, a avaliação. 1,5 milhão só de euros. Entendeu? Bora trazer o Corozo, então. 1,5 milhão só de euros, né? Mas no Transfermarkt, né? No Transfermarkt, tá? Então, o cara jogou por vários clubes do Equador, não vingou até só um jogo bom contra nós. Pode ser, né? Entendeu? Se não for caro, vale a aposta. Vai Corinthians, Transfermarkt, 1,5 milhão de euros, valor bom. O cara jogou por vários clubes. Enfim, o torcedor, na maioria, indicou o Corozo, né? Indicou não, né? Sugeriu o Corozo. Eu achei bom jogador, vai para cima. A gente não tem um jogador de drible, tá? Não tem. Não tem um jogador do 1 contra 1. O que custa fazer um teste de 1 ano com o Corozo? Eu não acho ele horrível, não, velho. Não acho. Pô, velho. O Keno, por exemplo, não era ninguém até o dia que alguém foi lá e arriscou. Se você não for gastar muito, não tem problema. Entendeu? Porque já tem 29 anos, tá? Não sei. Mas a gente tem que fazer análise. A gente tem que fazer análise
baseado no momento do clube. Se o Corinthians estiver com dinheiro, pô, vai atrás de um top. Se está sem dinheiro, tem que ser criativo e arriscar. E aí, nesse momento de sem dinheiro e tem que ser criativo e arriscar, é um bom risco. Entendeu? Agora tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Apesar que 1,5 milhão não é barato, né? O Thiago Stranger tem razão, tá? Mas enfim, esses dois nomes aí eu acho difícil avançar, mas pode ser. Não dá para a gente cravar nada por todos esses bastidores que eu já contei. Samir, e o Mastriani do Atlético Paranaense tem alguma coisa? Cara, não tenho, né, sobre o Mastriani, tá? Vocês acham que valeria a pena o Mastriani? Vocês gostam? Eu lembro, a gente lembra dele no América Mineiro e estava marcando bastante gols, né? Mas não pode ser mais um Pedro Raul da vida, que também marcou muitos gols no Goiás? Eu, eu não sou a favor da vinda do Mastriani, não. O que o Mastriani faz que o Romero não faria, sendo reserva como centroavante? Reserva. Eu acho que o Corinthians tem que focar no driblador. Tá? Ó, o Leão é um Pedro Raul 2.0. Entendeu? O Mastriani, eu acho que o Corinthians tem que focar no driblador, no jogador de lado, no jogador veloz. Porque quando a gente precisou mudar a característica do time, do jogo, a gente não tinha esse jogador para mudar a característica. Entendeu? Né? O Giovani talvez seria melhor que o Mastriani. Né? O Diego Norberto tá lembrando aí o Giovani. O Elinho, que jogou no Red Bull Bragantino, esse tem gás. O Elinho tem gás. Entendeu? O Elinho tem gás. Dá para apostar. Tá? Então, assim, eu não sei de onde vocês tiraram o Mastriani, deve ser alguém que deu, porque vocês estão falando de Mastriani, então tá pipocando esses nomes.